Compreender a globalização e a reorganização do mundo após a Guerra Fria passa pela necessidade de estudo e compreensão dos blocos econômicos. Mas o que são os blocos econômicos? Quais são os seus objetivos e quais são os principais blocos econômicos do planeta? Será que existem diferenças entre eles? As respostas para essas e várias outras questões serão abordadas nessa videoaula. Mas é claro que antes de começarmos, eu irei convidá-los a se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo e ativarem o sininho para ficarem por dentro de todas as novidades. Eu sou o Professor Hélio e sejam bem-vindos a mais uma aula do Fique Antenado. Os blocos econômicos são uma espécie de união entre países. E ao se unirem, o principal objetivo é fazerem acordos que facilitem e aumentem o comércio entre eles, e com isso melhorar as suas economias. Mas existem inúmeras estratégias que contribuem para ampliar o comércio dentro de um bloco econômico. E a principal delas é a redução ou total eliminação de tarifas e impostos que dificultam a comercialização entre países. Mas que fique bem claro, a redução ou eliminação de tarifas e impostos não é a única forma para se ampliar o comércio dentro de um bloco econômico, pois, como dito agora há pouco, existem inúmeras estratégias para que isso ocorra. No entanto, nem todas as estratégias são adotadas por todos os blocos econômicos. E por esse motivo, os blocos econômicos estão divididos em 4 modalidades, que se diferenciam entre elas pelas estratégias utilizadas e, consequentemente, pelo estágio de integração entre os países. E vamos ver quais são essas 4 modalidades. A primeira é a zona de livre comércio, que pode ser considerada a modalidade mais simples de bloco econômico. Em segundo lugar, nós iremos encontrar aí num estágio um pouquinho mais complexo a união aduaneira e em terceiro o mercado comum. E por último, nós iremos encontrar a união econômica e monetária, que pode ser vista como o estágio mais avançado que um bloco econômico pode alcançar. Tanto que, atualmente, nós temos no mundo um único bloco econômico que alcançou esse estágio. E nós iremos estudar cada uma dessas modalidades, a começar pela zona de livre comércio. A zona de livre comércio é o menor nível de integração, e o seu objetivo é apenas criar uma área para livre circulação de mercadorias e capitais. E um exemplo de bloco econômico que funciona apenas como uma zona de livre comércio é o NAFTA, que desde 2020 teve a sua sigla alterada para UNSCA, que envolve os 3 países da América do Norte: Estados Unidos, Canadá e México. Dessa forma, boa parte dos produtos produzidos nesses 3 países podem circular livremente dentro do bloco com tarifas reduzidas ou até mesmo isentas do pagamento de qualquer imposto. Já a união aduaneira é um nível um pouco mais complexo de bloco econômico, pois além dela ser uma zona de livre comércio, ela também possui uma tarifa externa comum, conhecida pela sigla TEC. Mas o que isso significa? Isso significa que todos os países que pertençam a uma união aduaneira terão que cobrar o mesmo valor de imposto ao comercializar com um país de fora do bloco. Já o mercado comum é considerado a terceira modalidade de bloco econômico. E nela nós iremos encontrar as mesmas características das 2 modalidades anteriores, mas com a grande diferença que, além da livre circulação de produtos, mercadorias e da implantação da TEC, nós também iremos encontrar a livre circulação de pessoas e serviços, e também a padronização de leis trabalhistas e legislações econômicas. Além disso, as empresas passam a ter a permissão para se instalarem em qualquer um dos países do bloco.
E um exemplo de bloco econômico que já chegou a esse estágio é a União Europeia. A quarta e última modalidade de bloco econômico é a União Econômica e Monetária. E ela pode ser considerada o estágio mais completo de bloco econômico, pois além de encontrarmos todas as estratégias adotadas nas três modalidades anteriores, nela nós também iremos encontrar a adoção de uma moeda única e de um banco central para o bloco. E mais uma vez, a União Europeia é o único bloco econômico do mundo que alcançou esse estágio de integração, pois em 2002 ela adotou o euro como moeda única para o bloco. E agora que vocês já aprenderam sobre as diferenças entre as modalidades de blocos econômicos, vamos ver um pouquinho sobre os principais blocos econômicos do planeta. E conforme o mapa apresentado aí na sua tela, existem inúmeros blocos econômicos espalhados pelo mundo. E no continente americano, os dois blocos de maior destaque são o NAFTA e o Mercosul. O Acordo de Livre Comércio da América do Norte, conhecido como NAFTA, entrou em vigor em 1994. E os países que fazem parte desse bloco são os Estados Unidos, Canadá e México. Desde a sua criação, as trocas comerciais cresceram muito entre esses países e uma grande quantidade de produtos passou a circular livremente dentro do bloco sem que ocorra a necessidade do pagamento de alguma taxa. Mas como não é do interesse do governo estadunidense que imigrantes, principalmente mexicanos, entrem nos Estados Unidos, a modalidade adotada foi a de Zona de Livre Comércio, onde apenas alguns produtos, mercadorias e capitais circulam livremente dentro do bloco. E embora a implantação do NAFTA tenha contribuído para o aumento das trocas comerciais, há muitas críticas a serem feitas sobre esse bloco, principalmente pela forma como a mão de obra barata dos mexicanos passou a ser explorada. Pois empresas dos Estados Unidos e Canadá optaram por saírem de seus locais de origem para se instalarem na fronteira entre os Estados Unidos e México. E conhecidas como maquiladoras, essas empresas levam os seus produtos para serem montados por mexicanos, pagando salários muito inferiores aos salários pagos dentro dos países de onde elas saíram. Dessa forma, a implantação do NAFTA foi responsável por gerar prejuízos nos três países membros, apenas trazendo benefícios inquestionáveis para as empresas transnacionais. É o neoliberalismo entrando em cena. Nos Estados Unidos e Canadá, ocorreu uma grande onda de desemprego devido à saída de muitas empresas, enquanto que no México, inúmeras empresas faliram por não suportarem a concorrência com as empresas que vieram dos países desenvolvidos e, ao mesmo tempo, não foram capazes de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos mexicanos devido aos baixíssimos salários que lhe foram ofertados. E por conta desses e outros impasses, desde 2017, por pressão do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o NAFTA passou por algumas reformulações em suas regras e teve a sua sigla substituída em 2020 para UNSCA, que em português significa Acordo Estados Unidos, México e Canadá. Mas embora a existência da UNSCA ainda seja algo muito recente, já é possível saber com razoável precisão que ela será exatamente como o NAFTA. E naquilo que ela for diferente, certamente será diferente para ser favorável aos Estados Unidos, principalmente para aumentar o número de empregos entre os estadunidenses e devolvê-los um maior poderio de compra. Desde a implantação do NAFTA, o principal objetivo dos Estados Unidos é criar a Área de Livre Comércio das Américas, conhecida como ALCA, que resumidamente seria a expansão da UNSCA para os demais países da América, à exceção de Cuba. Mas, para a sorte dos brasileiros, essa proposta ainda não saiu do papel. Pois caso isso aconteça, é bem provável que o Brasil tenha que lidar com problemas semelhantes aos enfrentados no México com a implantação do NAFTA. Isso. Um outro bloco econômico em destaque na América é o Mercosul.
Criado em 1991 através do Tratado de Assunção, este bloco nasceu como uma zona de livre comércio, mas passou a funcionar em 1995 como uma união aduaneira, que atualmente é composta por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Mas além dos países membros, existem alguns países que são associados ao bloco, ou seja, países que desfrutam de apenas algumas vantagens, como da zona de livre comércio, mas não da união aduaneira, ficando de fora da TEC. A Venezuela foi o quinto membro deste bloco, ingressando no Mercosul em 2012, após uma suspensão temporária do Paraguai nesse mesmo ano. Mas, em 2016, por não cumprir alguns compromissos considerados prioritários, a Venezuela foi expulsa e continua de fora do Mercosul até os dias atuais. Enquanto isso, o Brasil e a Argentina possuem as economias mais industrializadas do Mercosul, contribuindo intensamente para fazerem deste bloco a maior economia da América Latina e uma das maiores do mundo. E atualmente, um dos principais objetivos do Mercosul é sair do estágio de união aduaneira para tornar-se um mercado comum. No entanto, as disparidades econômicas na região dificultam esse processo. Um outro bloco econômico muito citado em livros e vestibulares é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, conhecida pela sigla APEC. Formada em 1989 na Austrália pelo Tratado de Canberra e oficializada em 1993, a APEC conta nos dias atuais com 21 economias, estando entre elas gigantes como os Estados Unidos, China, Japão, Austrália e Rússia, fazendo desse bloco econômico um dos maiores do mundo em termos numéricos absolutos. Mas por mais promissor que esse bloco aparenta ser, ele apresenta alguns entraves que dificultam uma maior integração entre os seus membros, pois, como visto agora há pouco, fazem parte deste bloco os principais rivais econômicos da atualidade, com destaque para Estados Unidos, China, Rússia e Japão. Portanto, além das distâncias geográficas que também devem ser levadas em consideração, os distintos interesses entre esses países tornam impossíveis o estabelecimento de metas que poderiam gerar uma maior integração dentro do bloco através da livre circulação de pessoas ou até mesmo pela implantação de uma moeda única. Mas quando o tema são blocos econômicos, é impossível deixar de fora a União Europeia, pois ela é o único bloco econômico do planeta a ser uma união econômica e monetária. E com o nome União Europeia, esse bloco entrou em vigor em 1992 a partir do Tratado de Maastricht, mas a história de formação desse bloco é um pouco mais longa. Em 1951, foi assinado o Tratado de Paris, que criou a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, conhecida pela sigla SECA, que reunia Bélgica, Alemanha Ocidental, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos. Naquela época, esse bloco era apenas uma zona de livre circulação de matérias-primas e mercadorias da indústria siderúrgica, que tinha como objetivo a reconstrução desses países que haviam sido afetados pela Segunda Guerra Mundial. Porém, anos mais tarde, esses mesmos países assinaram em 1957 o Tratado de Roma, dando início ao mais eficiente bloco econômico da época, a Comunidade Econômica Europeia ou Mercado Comum Europeu, inicialmente chamada de Europa dos Seis. Mas, com o passar dos anos, novos países foram ingressando até que fosse criado em 1992 o Tratado de Maastricht. E foi através deste tratado que foi formalizado o nome União Europeia, que a princípio nasceu como um mercado comum, mas sem a livre circulação de pessoas.
A livre circulação de pessoas apenas foi ocorrer em 1995 através do Acordo de Schengen, até que em 2002 o euro foi oficializado e passou a circular como moeda única dentro da União Europeia. E foi a partir da implantação do euro que ela se transformou em uma união econômica e monetária. Mas é importante destacar que nem todos os países adotaram o euro. É o caso da Dinamarca, que optou por não adotar. No entanto, existem outros países que até pretendem, mas são impedidos por não apresentarem as condições necessárias. A Croácia foi o último país a ingressar no bloco em 2013, formando a Europa dos 28. No entanto, com a saída do Reino Unido em janeiro de 2020, o bloco passou a ser composto por 27 países. E vocês viram até aqui os principais blocos econômicos do planeta, o que não significa que eles são os únicos. Na América, por exemplo, também existem outros blocos, como a CAN, Comunidade Andina de Nações, criada em 1969, sendo hoje uma união aduaneira composta por Bolívia, Peru, Colômbia e Equador. Da mesma forma que o continente africano possui a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, conhecido pela sigla SADC e considerado o principal bloco deste continente. Já no continente asiático, desde 1967, há o ASEAN, Associação de Nações do Sudeste Asiático, que funciona como uma zona de livre comércio desde 2008. No entanto, tanto a CAN como a SADC e o ASEAN, entre outros blocos não citados, todos podem ser considerados de menor expressão se comparados aos demais blocos apresentados nessa videoaula. O importante é que a partir de agora, toda vez que um novo bloco econômico surgir, vocês já estarão aptos a classificá-lo de acordo com o seu nível de integração. E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e não se esqueçam de se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo e ativarem o sininho para ficarem por dentro de todas as novidades. E se dentro deste contexto de blocos econômicos e da nova ordem mundial, vocês ainda não assistiram a aula sobre globalização, fiquem atentos no link deixado no card logo acima ou na indicação no final deste vídeo. Um grande abraço a todos e até a próxima aula!